daquilo que perseguia ele. E ele teve esse livramento daquilo que frustrava, daquilo que podia matá-lo. E ele se alegrou, ele disse: preparado está o meu coração a Deus, preparado está o meu coração, cantarei e salmodiarei. Então, essa palavra de abertura, eu gostaria de falar essa mensagem, porque aquilo que nos faz cantar e salmodiar é a vitória de Deus na nossa vida. Com a vitória de Deus na nossa vida, quando nós alcançamos essa vitória, nós temos vontade de salmodiar e cantar. Na luta, né, é peleja. Na hora da batalha, né, nós temos que ser fortes, corajosos, firmes, convictos. Mas quando a vitória vier na presença de Deus, todas as vitórias, irmãos, cante e comemore, porque foi Deus que fez. E não existe vitória grande nem vitória pequena. Não existe milagre grande e nem milagre pequeno. Milagre é milagre. Então, independente de coisas que podemos mensurar como pequenos ou grandes, toda vitória que Deus der na tua mão, comemore e cante, porque é a alegria do Senhor para a sua vida. Vai te dar alegria e vai nos dar alegria. Amém? Glória a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Céu sabe aí que está com a gente, lá da igreja lá, a gente louva a Deus porque a gente consegue dar pessoas para apoiar, para ir junto. Nem todo mundo quer fazer a obra, não, irmão. Está dentro da igreja e tal, tem um carro, fazer as coisas é muito fácil. Isso daí eu sempre falo sobre isso, né? Agora, a pessoa mesmo querendo, a pessoa ser um voluntário, fazer a obra. Lá em Mateus 25, quando vocês puderem, Mateus 25, 31 a 46 fala sobre isso. Que o Senhor virá, e Ele vai separar os bodes das ovelhas, né? E Ele vai colocar um dos lados direito, outro do lado esquerdo. E Ele vai contando toda a história, né? Ele vai dizendo, porque eu estive nu, entendeu? Estive com fome, estive preso, estive doente, tu não foi me visitar. Então, os discípulos chegam e perguntam para ele assim: mas como foi que a gente viu assim? Aí ele fala assim: quando vocês fizerem para os pequenininhos, se vocês fizerem para os meus, vocês vão estar fazendo diretamente para mim. O Senhor se colocou como? Como aquele que está encarcerado. Ele se comparou ao preso, ele se comparou ao enfermo, ele se comparou à pessoa que está passando por um tratamento. Sim ou não? Talvez eu estava ali no Aruanã e o cara falou: tu vem aqui, a gente não tem nada para te oferecer. Então o cara falou isso para mim. O cara falou para mim. Porque lá a gente fazia uma célula com políticos, né? E, enfim, nós não vou citar nomes aqui, mas ele falou assim: rapaz, a gente não tem nada para te oferecer aqui. Eu falei: tem, poxa. Quando eu venho visitar vocês, eu venho visitar Jesus Cristo. Rapaz, em Gênesis 1:26 a Bíblia diz lá que vocês são imagens, nós somos imagens semelhantes de Cristo. Lógico que com o tempo, por conta da queda, a gente acabou, né, a terra foi amaldiçoada, o homem começou a trabalhar um pouco mais, né, e o pecado entrou, mas nós somos imagens semelhantes de Deus. Quando a Bíblia fala: quem nos separará do amor de Deus? Amém? Que a altura, profundidade, morte, vida, os anjos do céu, quem vai nos separar do amor de Deus? Ninguém vai nos separar, porque Ele nos ama. Ele ama nós, não o nosso comportamento. Amém? Estão entendendo o que eu quero dizer? Ele não ama o nosso comportamento, né? Principalmente quando é um comportamento pecaminoso, mas Ele ama pessoas, e Ele vai amar sempre. Por mais que você cometa esses tropeços, Ele vai te amar sempre. Você, não os seus erros. Os seus erros vão sempre afastar de Deus, sempre. Por isso que a Bíblia diz em João 6,37: o que vem a mim, de modo não lançarei fora. Né? Em Mateus 11:28 diz: vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Pô, estou passando, não aguento mais, passar a minha vida toda na bebida, na droga, na prostituição. Cara, não aguento mais, pô. Eu passei um tempo que eu não aguentava mais. Sabe como é que eu dormia? Eu chegava muito doido em casa, às vezes bêbado, drogado, e eu chegava na cabeceira da cama e eu ia orar: Deus, não tira dessa vida, eu não consigo. Eu não consigo. E eu dormi muitas vezes de joelho, minha mãe não tira, meu filho. Aí eu, vai na cama, aí eu ia para a cama.
mas eu dormi de joelho. Eu me ajoelhava e orava, pedia para Deus me ajudar. Acredita nisso, irmão? E foram anos, mas eu me libertei. Então, se está aqui, a primeira, segunda vez, na primeira recuperação que eu passei, não interessa, porque eu estava buscando ajuda em Cristo. E eu já falei, não é o centro de recuperação, não é verdade? Que muda a gente, é a gente que muda no centro de recuperação. Tem gente, eu estou aqui com piscina, tal, toque, academia, eu falo, é academia, tá criança tá de malhar, no outro aí. Mas não é isso não, cara, a gente tem que malhar o espiritual, né? Aí no dia que tiver, futuramente Deus proverá. Mas não é a gente, não é o centro que muda a gente. Eu preciso de um centro, para ser assim, para ser assado. Não é isso. Não é isso não. É você que tem que mudar dentro. Não é o lugar que vai mudar você, você que precisa mudar no lugar. Porque senão você sai daqui, você chegar na sua casa, às vezes a gente não aprende a conviver com as pessoas, não é isso? É difícil. Eu sempre falo sobre isso. Não é verdade? Às vezes a gente vem para cá e o cara está de mau humor. Olha, eu estou conversando. Eu falo sempre isso. Não quero conversa não, porque eu não estou legal hoje. Ninguém tem nada a ver com o problema. Todo mundo tem seu problema. Acordou de mau humor, o problema é seu. Não trate ninguém mal. Respeite o momento de cada um. O cara está ali, deixa o cara lá. Eu sou chato, irmão. Chato que eu fico calado, eu não estou com raiva, pelo amor de Deus, eu acordo. Eu acordo com mais sono do que nunca. Parece que eu não dormi foi nada. Então, fica calado só. Então, mas se você está com problema, não está se sentindo bem, não trate ninguém mal porque o seu dia não está bom. Ninguém tem nada a ver com esses problemas. Aqui, são pessoas, pensamentos, ideias diferentes. E Deus te traz aqui para quê? Para tu aprender a conviver com essas pessoas. Sabe por quê? Porque lá dentro da casa da gente, a gente fala o que quer. Entendeu? Mas se tu aprende a conviver com pessoas diferentes, quando tu voltar para casa, os teus irmãos, as pessoas, né, vão olhar para trás assim, desmilhou. E não é mais ninguém que entra. Quando eu chegar em casa, a gente lá vem. Vixe, meu, acabou a nossa paz. Lá vem. Já vem cercando carinho, eu já chego a ver. Amém? Amém? Então, irmãos, nós lemos aqui os 12 passos, certo? E nós paramos em qual? Alguém lembra? Paramos no 8º passo. E olha só, né? Para você ver, deu uma introdução aqui, hein? Vamos ler o Salmo 133, 1. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Salmo 133, 1. Olha só, nós vamos falar aqui, o 8º passo é ajude o seu irmão. Falei, ajude o seu irmão. Ajude o seu irmão. Certo? Nós falamos aqui de todos os passos, vou fazer uma revisão aqui para vocês. Primeiro passo, alguém lembra? A quebra do orgulho. Segundo passo, decisão. Terceiro passo, vencendo a abstinência. Quarto passo, resgatando a identidade. E quinto passo, murmuração. Sexto passo, culpar alguém. Tem mania, a gente está falando culpa, nós falamos sobre isso, né? A culpa é do meu pai, a culpa é de fulano, a culpa é nossa. Não tem nada a ver com nossas vidas. Ninguém vai pegar com esse padre aqui, deve que voltar para ti aqui. Não. E é teu maior estudante, já falei sobre isso, está lá fora, né? Amém? Amém? Então, o 7º passo não, foi o 6º passo. O 7º. O 7º passo é renúncia. Eu falei sobre amizades. Você lembra, né? A gente tem que se afastar de certas amizades. As más amizades como os bons costumes. Lugares também, caminhos que a gente acha, Provérbios 14, 12. Há caminhos que falam parece de vida, mas o final dele conduz à morte. Né? Então, fuja da aparência do mal, rejeite a primeira dose, se afaste de algumas coisas. Ou o primeiro trago, Gálatas 5:9 diz: um pouco de fermento leveira toda massa. Não, só um golinho, acabou. Tomou aquele golinho, acabou.
ajude o seu irmão. Salmo 133, verso 1. Essa parte aqui são várias fases que a gente passa dentro de um centro, entendeu, irmão? Então, essa foi a minha abordagem, que escreveu esses 12 passos por eu, para a glória de Deus. E aí eu abordo vários pontos que a gente passa dentro do centro de recuperação. E ajuda o seu irmão por quê? Tem dia que tu está cansado? Tem dia que tu está pensando em desistir? Tem dia que tu está igual o Jonas, sim ou não? Querendo pegar o barco e ir embora. Vou pegar o barco aqui, meu irmão, olha, sair fora, não é verdade? Não adianta fugir, fugir é muito fácil. Desistir, quantas vezes nós desistimos? Quantas vezes a gente não fugiu? Não é verdade? Diz assim a palavra do Senhor: ó, como é bom e agradável viver unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola da sua veste. É como o orvalho de Hebron, que desce sobre o monte de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Lugar onde tem comunhão tem paz. Sim ou não? Tem paz, cara. E quando a gente está bem, está sóbrio, a gente tem paz, tem tranquilidade, a gente dorme um pouco melhor. Né? A gente deita e logo durmo. Tem um salmo que diz: eu deito e logo durmo. Então, quando a gente está tranquilo, a gente está em comunhão com tudo, com todo mundo. A Bíblia fala, tem uma passagem da Bíblia que diz que o servo de Deus, até o seu inimigo, entra em comunhão com ele às vezes, sabia disso? Porque tem paz na tua vida. Ontem eu estava no meu trabalho, o cara chegou para mim, e o cara supervisou, né? Ele supervisou de outro setor. E ele chegou para mim e falou assim: cara, eu louvo a Deus por isso que eu quero compartilhar, né? E ele pegou e falou: rapaz, bom quando tu vem aí, eu estava fazendo um treinamento. Ele falou: eu acho bom quando tu vem, rapaz. Pô, tu é um cara muito tranquilo, a gente está conversando aqui. Sempre a gente tem uma palavra para trazer para a gente. Eu falei: cara, que bom, cara. Glória a Deus por isso. Né? O que tu tem a oferecer para o teu irmão? O que tu tem para oferecer para a tua família? Quando tu voltar para lá, tu vai voltar com alguma coisa. Se tu não fala muito, tu tem que voltar com um comportamento diferenciado. Sim ou não? Romanos capítulo 12, verso 2: não vos conformeis com as coisas desse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade. Então você mudou sua mente, você muda os seus atos. Amém? Pode falar. Vocês vão sair? Tá. Tranquilo, tranquilo. Amém? Então, como é bom e agradável viver unidos os irmãos. Amém? Pode sentar. Comunhão, cara. Ah, é difícil, não é difícil? Às vezes o cara tem um desentendimento, um vem de um estado, outro vem de uma criação diferente, e aí tem esse conflito, tem esse choque. Mas esse oitavo passo ajuda o seu irmão. Se tu está vendo que o teu irmão está fracassando, se tu está vendo que o teu irmão está desanimado, né? Tu precisa ajudar o teu irmão. Lá no livro de Tiago, capítulo 5, no verso 16, a palavra do Senhor diz: confessai os vossos pecados uns aos outros. Lógico, você tem um pastor aqui, você pode chegar muito bem. Tu está se sentindo bem? Tu não está triste, tu não está bem, não está legal, e você precisa de ajuda? Então, meu irmão, o que você vai fazer? Você vai procurar um monitor, sim ou não? Procurar um monitor, conversar com ele: cara, eu preciso de uma palavra, eu estou desanimado, porque tem dia que a gente acorda assim, não é verdade? Já falei sobre isso. Tem dia que a gente acorda, não acorda muito bem. Às vezes você acorda desanimado, né? Como eu sempre costumo falar, a Bíblia diz lá nesse versículo: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Olha só, meu irmão. Como é que tu cura alguém? Quando tu ora para alguém, tu também é curado. Por que eu venho aqui? Alguém pode me responder: por que tu vem aqui? Alguém pode supor, dar um exemplo: por que eu venho aqui? Alguém sabe por que eu venho aqui? Para ajudar a gente. Também. Mas alguém falar: por que eu venho aqui? Se manter sóbrio e tudo certo. E não tem como tu falou aí também, isso mesmo. Sabe por que eu venho aqui? Tu falou para ajudar a gente, né? Para ajudar mais eu ajudo, às vezes, não vou dizer que é egoísmo, mas tu pensa que quando eu venho aqui, eu não estou ajudando só você, eu estou ajudando a mim.
Sabe por quê? Ele foi alcoólatra. Está entendendo? Então, quando eu venho aqui, e às vezes eu vejo, cadê fulano? Eu percebo quem faltou, quem não está aqui. Poxa, desistiu. Então, eu mandou no coração. Porque a gente vai e gera o quê? Diálogo gera relacionamento gera intimidade. Né? Querendo ou não, vocês vão passar a conviver junto. Vai ter um desentendimento, vai ter alguma coisa. Mas o que nós devemos fazer? Desculpa aí, eu falei contigo. Com licença, obrigado, por favor, eu errei. Isso daí me perdoe. Essas palavras não tem na nossa boca. Entendeu? E a gente aprende a tratar as pessoas bem. Quando chegar na nossa casa, poxa, alguém quer ver você, é uma pessoa transformada. E como você falou, ajudar o anjo, mas eu sou mais ajudado nessa história do que vocês. Pode ter certeza disso. E quando eu estava no presídio, eu não terminei a história do cara que ele falou: rapaz, por que tu vem aqui, cara? A gente não tem nada para te oferecer. Eu falei: tenho. Nem imagino. Quando eu venho visitar, a gente vem ter Cristo. A gente pode falar. Tem o ídio de Jesus também que está no imperativo, né? Que diz: ide pregar o evangelho a toda criatura, né? E sempre, isso aí que tu está falando é interessante. Eu sempre tenho falado para ele de manhã, digo: olha, vocês têm que seguir o exemplo do irmão que vem pregar aqui, o Biratã, porque isso caracteriza você ter uma responsabilidade com Deus. Tudo bem, a gente tem que ir na igreja, mas a igreja está aí, a gente tem que ir, mas eu digo, enquanto vocês não tiverem uma responsabilidade com o Senhor, né, desse ide do Senhor, a queda é verdadeira. A maioria das pessoas entra aqui, sai e cai, porque não assume uma responsabilidade. A igreja não é só para você bater palma, louvar a Deus, é muito bom, né? Mas você tem que ter uma responsabilidade na obra do Senhor, né? Pelo ide do Senhor, né? Porque Jesus não chama ninguém, como eu falo para ele. Aqui, eu acredito, pelo da fé, que tem obreiros, né? Tem pessoas chamadas, que eu sei aqui, mas está se escondendo de Deus, né? Eu acho muito bonito o que o Biratã faz aqui, né? Serve de exemplo para todos que estão aqui, né? Se todos seguir essa caminhada aí, esse exemplo, esse ide, porque o ide de Jesus está no imperativo, né? Ide e pregar o evangelho a toda criatura. Ele não chama a gente só para ser ouvinte, mas eu digo, você pode até testemunhar de boca fechada, mas como, pastor, testemunhar de boca fechada? Através da sua vida, do seu exemplo, lá no seu bairro, na sua casa. Amém, só isso aí, tá, Biratã? Desculpa aí. Tá? Obrigado, agora eu direciono a Deus. Por quê? Que adianta você ser resgatado para você não resgatar ninguém? O seu testemunho muda vidas. Começa mudando da sua casa. E imagine alguém que já passou por um aluno que já passou por um tratamento e agora tu estava com ele. Aí tu vem trazer a palavra: poxa, legal, cara, tu tá bem, não é verdade? Eu conheci meu amigo aqui, ele estava numa situação, uma outra comunidade, e eu estava indo no hospital de base, né? E aí eu estava no hospital de base, que eu fazia hospital de base. Depois que entrou o Covid, eu amo visitar o hospital, cara. A pessoa tem um coração ali, querendo ouvir a palavra. Eu amo tudo. A obra do Senhor, ele chamou a gente para a gente ficar. Você ouviu falar sobre as síndrome dos 3 S? Não? Sentado, salvo e satisfeito. Já o cara acha que está bem. É aí onde que é o problema. Porque Davi estava quietinho na época que os reis iam para a guerra. Ele decidiu ficar no palácio. Aí deu uma volta lá por cima, lá no castelo dele, olhou uma mulher tomando banho. Teu gigante, quando tu sair, tu vai passar pelos bares, vai olhar o teu gigante. Tu vai olhar para algumas casas e alguns lugares, tu vai ver o teu gigante, aonde vende. Então, o gigante da gente, ele é visível. Por que o Davi falava em outras situações sobre a questão que ele era mulherengo, né? Mas ele dizia assim, que ele tinha várias mulheres, ele dizia: o meu pecado está diante dos meus olhos. O Salmo fala sobre isso. Então, irmãos, o Senhor te chamou para você fazer a diferença. O Senhor te chamou para você fazer a obra. Eu conheci o irmão, estava no hospital, estava fazendo uma visita. Aí alguém falou para mim: olha, que fulano tal, que foi uma pessoa. E ela falou: olha, tem alguém de lá de uma comunidade e tal. E estava lá no senhorzinho de idade, tem alguém com ele. Eu falei: não, vou lá. E aí eu fui, né? E aí eu pedi para me fazer uma oração, né? Nesse dia. E eu estava ali, não conhecia ele. Tirei uma palavra para o homem, mas ele estava do lado e a palavra foi para ele, né?
aconteceu de ter falado com ele, naquele momento, né, o irmão até se reconciliou ali naquele momento. Uma oração, a gente fez uma oração junto. E aí eu comecei a fazer visita, sempre estava ali, né, e era só lá, tinha outros lugares também. Por quê, cara? É um privilégio para a gente poder levar a palavra. E você está exercitando a sua fé. E a sua mudança, e pessoas que passaram por você, que tiveram uma situação igual a você, o que acontece? Através da sua vida, elas vão ver, poxa, ele conseguiu vencer. Por que eu também não posso? Não é verdade? Então, não é não, né? É assim, cara. É desse jeito. Deus, ele quer restaurar a nossa vida por completo. É assim que ele faz. Mas aqui, ajude seu irmão. Em todos os sentidos. Né? Aqui no livro de Tiago, aqui fala bem certo aqui essa palavra, irmãos. Portanto, confesse seus pecados uns aos outros e façam uma oração uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Olha só, a oração de uma pessoa obediente a Deus tem muitos efeitos, muito poder. Então, a gente ora uns pelos outros, a gente conversa. Tu tá vendo o irmão desanimado, chega com ele, cara, o que tu tem? Rapaz, não fica assim não, cara, vai passar. Né? Lá em Tiago 4, capítulo 7, diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resiste ao diabo e ele fugirá de vós. O que diabo? Não é um de chifre, não é a tentação, é a vontade da carne. É essas vontades que a gente tem que resistir, porque vai passar. Vem, a vontade vem. Coríntios, capítulo 13, verso 10, 1 Coríntios 13, 10, 5, para a memória, fala que não vem sobre nós tentação que não seja humana. Mas fiel ao Senhor, que Ele vai dar no momento certo o escape. Então a gente precisa manter firme. Está vendo o irmão desanimado? Irmão, tu tem, cara, quero ir embora. Não vai não, fica firme aí. A gente está aqui para ajudar um ao outro. Não é verdade? Vocês sabem que eu vi há muito tempo atrás a história dos porcos espinhos, né? E o cara falou uma parábola interessante, assim, uma historinha, onde houve uma época que os porcos espinhos, né? Uma época de muito frio, numa região, muitos estavam morrendo todos, em grande quantidade, aqueles porcos espinhos ali. E o que aconteceu? Houve uma necessidade por causa do frio, e houve uma necessidade de eles se juntarem, para poder o quê? Se aquecer e permanecer vivos. Olha só, imagina ali um escorando no outro, se espetando, mas eles permaneceriam assim, conseguiram sobreviver uma época difícil, uma época de frio, entendeu? Mesmo parecido, ou uma comparação, somos nós. Às vezes você tem os seus espinhos, você vai chegando com as suas diferenças, com a sua cultura, com o seu comportamento, com o seu pensamento diferente do outro, e aí o que acontece? Você vai chegando, mesmo com as diferenças, mas você acaba se aquecendo, entendeu? E isso mantém você vivo, cara. Então, aquele momento ali onde eles se espetavam, eles ficavam juntos, no período de frio, foi o que fez eles se juntarem e ali permanecerem até passar o frio. Amém, irmão? Amém. É interessante isso, porque nos dias de hoje nós precisamos uns dos outros. Pode falar, Felipe. A parte aí dos porcos espinhos deixou assim, eu fiquei pensando agora nisso aí, não. Amém. Tu tem irmão? 3. Tem 3 irmãos. São diferentes, às vezes tem irmão favoritozinho e tal. Às vezes tem, mas a gente tem que conviver com nossos irmãos. Na verdade, são nossos irmãos. Às vezes eu falava, sabe o quê? Eu falava assim, e a Bíblia relata sobre isso, Provérbios 17. Sim ou não? O que ele diz? Em todo tempo amo um amigo, e na angústia nasce um irmão. Por que em todo tempo amo um amigo? Tu tem que ser amigo, tem que amar a pessoa independente. Não, trate ela bem, ama ela. Porque no momento que tu estiver triste, no momento que estiver para baixo, aquele cara que tu amou ele, que tu, poxa, cara, como é que tu tá precisando de alguma coisa? Ele vai chegar contigo e vai falar, ei, cara. E aí, ele vai ser às vezes mais do que o irmão. Sabia disso? Porque quantas vezes eu não falei, poxa, eu não gosto dos meus irmãos, eu falava isso quando estava lá no mundão. Mas por quê? Porque eu era um cara chato, eu era nojento. Mas era insuportável, entendeu? Brigava com meus irmãos, brigava com todo mundo, arrumava confusão. Então, como que eu ia ser querido dentro da minha casa? Esses meus irmãos não gostam de mim. Quem que gosta de uma pessoa encrenqueira? Uma pessoa que vive reclamando, arrumando confusão, falando mal dos irmãos? Ninguém. E aí eu queria ser amado, sempre que eu não amava ninguém, eu não era amigo de ninguém. Então a Bíblia diz, em todo tempo amo o amigo. E não
mais chegado aqui, irmão. Olha só. O homem de muitos amigos pode congratular, pode fazer festa, sim ou não? A gente tem amigo para balada? Tem amigo para tudo, para droga, para cachaça, para tudo. Agora, amigo, para te dar um conselho bom, para te levar para a igreja, para orar por ti, para te ajudar no momento que tu está quebrado, não tem. Eu tinha muito amigo. Eu tenho quase 5 mil amigos no meu Facebook. Eu tenho muitos amigos, mas amigos de verdade, né? E eu tinha muito mais, com certeza. Só que o que acontece? Quando eu decidi deixar a bebida, deixar tudo isso, muitas pessoas se afastaram de mim. E eu vou te falar mais. Às vezes tu posta um trabalho, um centro de recuperação. Por que eu posto? Eu tenho uma página de capelania. Por que eu posto? Porque ali, irmão, está meu telefone lá. Irmão, tem um centro para me ajudar, eu preciso internar meu filho. Meu filho fez 18 anos agora, o cara falou. Meu filho fez 18 anos agora, ele está na droga, o cara é assim, sabe? Eu falei, peraí, eu vou ligar aqui, eu vou tentar entrar em contato. Tá entendendo? Então a página é para isso. É para tentar dar um suporte, para tentar ajudar. E isso, meu irmão, tu tira uma foto, o cara tira a foto bebendo, tomando cachaça. Uma vez eu falei, por que tu posta uma foto aí num presídio, não sei de para quê? Porque eu tenho orgulho de fazer isso. Eu tenho orgulho de fazer isso. Porque tu posta foto tomando cachaça na balada e tem sempre todo mundo gosta, não é verdade? E tu não gosta de fazer isso, tu faz aquilo que tu gosta. E eu gosto disso, eu gosto ali. E isso, sabe o que acontece? Inspira outras pessoas, sabia disso? Eu não faço para mostrar, não. Eu faço para a glória de Deus. Se tu for comer ou tu for beber, tu faz para a glória de Deus. E aí tem gente que pega o irmão, poxa, cara, eu vi esse trabalho aí, eu me lembro que eu fazia isso em tal canto, eu me vestia de palhaço, me deu vontade, eu falei, vamos, não, tem canto para tu ir, tem centro de recuperação, tem comunidade terapêutica, está precisando de sabe o quê? De voluntário, meu irmão. Tem gente brigando por ministério, mas está aí o mundo aí, presídio, hospital, eu falei para o cara, eu estou querendo ir para a Bira, por favor, fica com o presídio tal, tu acredita nisso, irmão? Tu acredita nisso que eu estou falando? Fica com o presídio tal, cara, para mim, cara. Tu tem um perfil ali e tal, que eu vou pegar com alguns agentes, né? A gente trabalhar na segurança, e louvado seja Deus, o pessoal gosta, entendeu? Eu falo, não, cara, fica no presídio tal, porque quando tu passa, tu vai com os agentes, os caras gostam de tu lá, tem uma palavra para eles lá, e depois tu fica lá com aquele presídio, porque ninguém quase vai. Tá entendendo, irmão? Tem um monte de gente, tem igreja em todo canto que tu passa, mas voluntário, por isso que a Bíblia diz, a seara é grande, o povo são os ceifeiros, meu irmão. E Deus está preparando você para quê? Para você ser um ceifeiro, para você fazer a obra do Senhor. Tu acha que da onde saem os maiores pregadores, irmão? Tu acha que da onde? 1 Coríntios 1:27, Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir os sábios, escolheu os fracos para confundir os fortes. É presídio, é comunidade terapêutica, centro de recuperação. É da onde saem homens, grandes homens. Da onde saem os grandes homens, porque o cara sabe o que ele passou. E aí quando alguém vê esse cara, não conheci esse cara, meu Deus, Deus fez isso na vida dele. Se mudou a vida dele, vai mudar a minha também. Está entendendo, irmão, como eu estou falando isso daqui? Meu irmão, conheço pregadores, meu irmão, que saíram do presídio como um dos maiores pregadores, né? Homens que se entregaram realmente. E às vezes o que é? Não sabe lidar com uma massagenzinha no ego, não é verdade? Porque tem gente que quando começa, o cara para até de falar contigo. Né? E a Bíblia fala lá em Provérbios, eu acho que 27:21, não me fala a memória, o crisol é para a prata e o forno para o ouro, mas o homem é provado pelos louvores que recebe. Deixa eu ver se é isso aqui para não ficar falando. Assim como é o ouro e a prata são provados pelo fogo, o bom nome de uma pessoa também pode ser posto à prova. Às vezes uma massagenzinha o cara acaba. A gente chega num lugar, esse daí, tem cara, às vezes o cara no centro de educação ensina a orar, isso aí, não sei o quê. Eu não gosto de orar, olha aí, o monitor falando, eu falei, é mesmo, tu era o quê? Eu era o quê? Nós somos o quê? Nós não somos mais isso. Mas não esqueça de onde você sai. Amém? Amém. Glória a Deus. Atos 2:42. Alguém pode ler para nós? Vou citar aqui, porque eu quero que vocês leiam também. Mas eu sei esse versículo.
Atos capítulo 2, verso 42. Depois do sopro do Espírito. E perseveravam na doutrina do apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Glória a Deus. Doutrinas são regras, irmão. Amém? E a gente tem que cumprir regras aqui dentro. Não é verdade? E a gente tem que cumprir essas regras. Na comunhão, o que é comunhão? Viver todos juntos. Isso, koinonia, uma palavra grega que chama koinonia, quer dizer comunhão. Estar juntos em união ali. Salmo 133, verso 1 fala sobre isso. Não é verdade? Então, isso é uma comunhão. Você sabe de onde vem a palavra companheiro? Alguém sabe de onde vem a palavra companheiro? Do latim. No latim, que vem com. Tem uma passagem que diz assim, a etimologia dela. Companheiro reunia algumas pessoas para compartilhar o pão. E elas sentavam e essas pessoas se juntavam e compartilhavam o pão. E daí saiu a palavra compão, companheirismo ou companheirismo. Então, aonde gera comunhão? Onde gera comunhão? É nesse momento de convivência, é nesse momento quando o cara está comendo junto, batendo papo, não é verdade? Muitos lugares onde eu vou, uma vez eu cheguei no campo e o cara, ô meu irmão, como é que você está? Eu estava com um colega do lado. Aí, como é que você está? Tá bom. Eu me amarro um pãozinho com ovo. E esse cara é amigão meu, sabe? Ele falou, Bira, poxa, ele falou, não, vamos comprar um negócio ali. Eu fui para bater um papo com ele, né? Era meu irmão. E aí a gente comprou uns ovos e tinha uma farinha lá que ele era do sítio. Meu irmão fica aqui. Aí a gente comprou uns ovos, fritou ali e tal. E aí ele falou, e aí e tal, se tem uma vasilha, bota tudo aí, bota só as colheres aqui dentro. Que eu vou lembrar da minha infância agora. Quantos não comeram assim um panelão? Você não assim, pega aqui um monte de colheres, um bate daqui, pega lá um ovo com farinha. E aí ele conversando, poxa, eu fico até com vergonha, porque eu não tenho, eu falei, meu irmão, isso que gera intimidade, isso que gera relacionamento. É na hora da sua alimentação, é na hora da oração. Isso que gera relacionamento entre um e o outro. Sabia disso? Amém, irmão? Então isso é a questão da comunhão, do compartilhar do pão e aonde? Nas orações. Não deixe de orar. Quando você ora junto, quando eu estou fraco, não estou legal, quando você ora, Deus vai e fortalece você. Romanos capítulo 15, verso 1. Romanos capítulo 15, verso 1. Também sei qual que é, está escrito, mas vamos ler, que é melhor ler. 15, verso 1. Fala sobre. Mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Amém, irmão? Tem gente, esse cara é assim, esse cara já está assim. Tem gente que é fraco na fé. Existe fraco na fé? Existe, a Bíblia fala. Nós somos fortes, olha. Tu se acha forte, então ajuda o teu irmão. No momento de luta, no momento de batalha. Sim ou não? Porque eu vou falar uma coisa para ti. Se tiver uma, não tem aquela história da laranja podre? Quando tem uma laranja podre misturada no meio das outras, por favor, não se ofenda, porque eu não estou citando nomes aqui, mas é bem certo que aquela laranja que está podre, ela vai ali que acabar, ela vai levar o fungo dali para outra e vai acabar ali proliferando e vai estragar as outras, assim não. Assim também são pessoas. Porque dentro de comunidade terapêutica, tem gente que está querendo passar só o tempo. Está querendo que a família esqueça ele, deu tempo, entendeu? Está lá por causa da mãe, por causa do pai. Eu não estou dizendo aqui que você, se alguém te direcionou para cá, vem. Mas não vem para a comunidade por causa da tua mãe, por causa do teu pai. Não estou aqui por causa do meu filho. Vem por causa de você, quem precisa de ajuda é você. Quem precisava de ajuda era eu. Não era ninguém, não. Minha família estava bem, então eu tinha que fazer por mim. Eu falei para vocês que uma vez eu cheguei muito bêbado em casa, isso faz muitos anos, lógico. E aí eu cheguei assim ruim, cara. E Deus falou comigo através de quê? E eu falei, meu Deus, minha vida está difícil. E aí eu liguei o ventilador. Quando eu liguei o ventilador ficou. Quem disse que rodava? E eu olhando para aquilo dali, olhando, eu falei, meu Deus do céu. Aí eu já sabia, né, que ele tinha esse problema. Já tinha esse problema. Aí eu meti meu dedinho e ó, ajudei o ventilador. Ele, na hora o Senhor falou comigo. Aí agora esse ventilador.
precisando de ajuda. Às vezes a gente está gritando o socorro, igual o ventilador, só que a gente precisa que alguém dê um pãozinho. Naquele dia Deus falou comigo e eu comecei a chorar. Eu estava filmando e eu olhei assim do lado do meu quarto, assim, da minha cama, um monte de tuba de cigarro. Eu jogava assim, numa situação difícil. Eu falava, meu Deus, que minha vida desgraçada essa que eu estou levando. Estou levando uma vida desgraçada, o que eu faço, Senhor? Preciso da tua ajuda. Então não faça nada, lógico, não, eu estou fazendo aqui pelo mundo. Se tu vem, mano, se tu vem influenciado por isso, amém, venha, beleza, mas faça por você. Eu já levei pessoas para a comunidade terapêutica, cheguei lá, e aí o cara, olha, preciso de uma ajuda, tá, beleza, vamos lá. Tá, chegamos na comunidade, o cara lá, e o pai do lado, pai, eu estou fazendo isso, o menino falando, eu estou fazendo isso é por causa do Senhor, é porque eu amo o Senhor, o pai dele não vai de mim, não. Tu está fazendo isso porque tua mulher te queimar na casa, lá na casa dela, não é por causa de mim, não, filho. Tua mulher não quer mais tu, porque tu tá roubando, já roubou tudo lá dentro, entendeu? Teu filho não tem o que comer hoje porque tu acabou com tudo, amém, irmão? Eu estou falando uma realidade para vocês aqui. E aí ele ficou cabeça baixa, não é por causa de mim, não. Tu tem que estar aqui para tu mudar. Eu estou bem, daqui eu vou me embora para casa, vai continuar aqui para correr para o que tu está fazendo. Então a gente tem que vir para lugares e permanecer por conta de quê? Permanecer com um propósito para a tua mudança. E é interessante, ó, por favor, não sei da vida de ninguém, mas a gente sabe, né? A convivência. Deixa eu dar uma ligada lá para minha mãe. Deixa eu dar uma ligada. Eu sei, lógico, tem a nossa necessidade, tem a preocupação, às vezes é a idade, às vezes é o filho pequeno e tal. Deixa eu ligar, eu não sei o quê. E às vezes direto, pedindo para ligar, mas quando está lá fora, não quer saber nem do pai nem da mãe. Aí o cara, não, poxa, deixa eu falar, não, isso daí não é de Deus, não. Aí o cara começa a botar defeito no lugar. O cara começa a arrumar defeito no lugar. Aí isso daí, essa pessoa que está desanimada, eu quero deixar fazer, já falei sobre murmuração, não vou voltar. E aí o que acontece? Acaba contagiando outras pessoas. Vocês ligaram, poxa, meu irmão, quando está lá fora, tu não quer saber nem de mãe, nem de pai, nem de ninguém. O cara só quer saber dele. Sabe por quê? Somos egoístas. Somos muito egoístas. E às vezes temos um poder muito, sabe de quê? De manipular pessoas, principalmente da casa da gente. Sim ou não? Não sei se vocês têm passado por isso, mas eu tinha a manha de manipular a minha mãe. Só não vai me dar, porque é isso. Tinha uma conversa, meu irmão. Gente chantagem. Se a senhora não me der, eu vou fazer isso. Se não sei o quê. E a minha mãe preocupada para eu não morrer. Ela ia lá e ajuda-me. Ajuda o teu irmão. E ela sempre me ajudou. E geralmente as pessoas que mais ajudam a gente são as pessoas que a gente mais somos ingratos. As pessoas que a gente mais faz coisa. Roubava minha mãe. E ela na bolsa, o moleque, né? Pegava aqui um negocinho lá, um dinheirinho, para ir tomar cachaça e usar droga. Roubava mesmo. Roubei muito. Furtei, né? Roubava, senão já do lado dela, então o pessoal de ela com palavra. Tem diferente de roubo e furto, né? Roubo é com agressão, né? Tanto verbal quanto contato físico. Tá? Furto já é sem ninguém ver, né? Eu ia lá só, saindo, eu ia lá, atirava o que eu precisava e gastava tudo. E era o que mais acreditava em mim. Os irmãos não prestam, esse aí não presta não. Esse daí é vagabundo, esse daí não vai dar certo. Meu pai falava, isso aí não quer ser bandido. O papai falou, esse dia ele falou para mim isso. Eu me lembro, eu falei isso para você. Eu falei isso para você. Me perguntou, então, o senhor faz parte das minhas palestras. Amém? E aí a mãe lá, meu filho, Deus vai me dar para a vida, meu filho. Deus vai me dar para a história, meu filho. E eu só pai de fósforo. Eu parecia, eu te falo, parecia aquele papagaio, só na animação, não tinha nem folha mais, só o pão. Fico mais no telão. Ajude o teu irmão. Não seja ingrato. Às vezes, no momento que a pessoa mais precisa, você precisa ajudar ela. Amém, irmão? Amém. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 12.
veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel de Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com atenção, dará também o escape, para que possais suportar. Amém? Olha só que coisa interessante. Não é verdade? Ele fala o quê? Aquele que está de pé, use para que não caia. A gente só parece bom, mas às vezes a gente acha que está de boa, não é verdade? Então ele diz, olha, aquele que está de pé, use para que não caia. E ele fala para a gente, olha, não vem tentação sobre nós que não seja humana, porque vai vir. Eu já falei muitas vezes, eu falo sobre isso. Quantos estão libertos hoje? Falei. Você é liberto? Depois sua mãe falou, eu sou liberto. Pode levantar isso. Amém. Amém? Amém. Você foi liberto? Foi liberto. Você está liberto, meus irmãos. Você está liberto da vontade? Vou falar uma coisa para vocês. Eu sempre falo sobre isso. Existe uma diferença. O que transforma a vida da gente é isso aqui, ó. A mudança de mente. Romanos 12, 2. Não vos conformeis com as coisas que nós transformados pela renovação do vosso entendimento. Então, a tua luta, eu já falei sobre luta, eu não vou retornar. Você tem guerras aqui, tem guerras espirituais, tem vários tipos de guerra. Mas o que acontece? Você muda de mente, você muda de comportamento. Deus converte a alma. Deus converte os pensamentos, a consciência, o juízo do ser humano. Só que o que acontece? Você não. Romanos 8 não diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que entregou a vida para Cristo, renovou a tua aliança. Não tem condenação. Eu quero fazer. Não, eu fazia lá atrás. 2 Coríntios 5,17 diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, isso tudo se fez novo, é nova criatura. Bebi, não quero mais. Mas vai ter vontade? Vai ter vontade. Coríntios capítulo 12, capítulo 10, verso 13, que fala: não veio sobre nós tentação que não seja humana. Vai vir vontade, vai vir. O que tu faz você ser cristão não é ter vontade, é você resistir à vontade. Porque vontade tu vai ter. Nós somos tricotômicos, sim ou não? Há quem pega dicotomo, mas eu prego tricotomo. Tricotomo é corpo, alma e espírito. Corpo merece o quê? Precisa de quê? Alimento, precisa de exercício, precisa de água, de alimentação para permanecer de pé. O corpo é a matéria. A Bíblia fala em Eclesiastes 12, se não me falha a memória do 7, diz que o pó volta à terra e o espírito volta a Deus que o deu. Então, a matéria é a matéria. Ela se converte. A matéria vai subir, como diz a palavra do Senhor, que o Senhor vai vir e ele vai transformar o nosso corpo corruptível, matéria, em corpo incorruptível, espiritual. Amém? Então, quando tiver com esse corpo, vai ter necessidades básicas e vontades, mesmo que tu não veja. Se eu falar de coisas aqui, eu vou levar vocês a pensar sobre coisas lá fora. E quantos não estão com a cabeça bem aqui dentro? Quantos não estão com o corpo aqui e o pensamento lá fora não corre? De vez em quando tu está aqui pensando e está lá fora, lá. Sim ou não? Sim. Será que a gente não pensa, não? Pode falar. O único corre que eu penso nesse momento agora é fazer um curso para fazer mudança, vamos supor, mudança na minha vida. A entrega, a caminhada com Cristo é isso aqui. É esperar o tempo, é orar, buscar, se encher do Espírito, conhecer a palavra. Que quando a Bíblia diz lá em João 8,32, que conhecereis a verdade vos. A verdade é a palavra de Deus. Quando tu vai conhecendo, cara, eu sou preso disso, sou prisioneiro disso, sou prisioneiro daquilo, daqui a pouco tu fala, rapaz, eu era um prisioneiro, mas eu fui liberto. E o cara confunde prisão física com prisão espiritual. Prisão física é onde estão as pessoas lá dentro, lá no presídio lá, que o corpo está aprisionado. Mas o que é a prisão espiritual? A prisão espiritual tem muita gente aí que anda livremente pelas ruas, mas a sua alma é aprisionada, porque bebida, droga, prostituição e outras coisas mais. Amém?
paixão. Meu pai era cachaceiro, né? E a minha mãe ela só trabalhava. Minha mãe... Então tu vai ver, às vezes a gente quer questão de culpar alguém também, não vou voltar lá atrás, né? Mas é tudo isso aqui para agregar informação. Então, a alma da gente, às vezes os traumas vêm aqui de uma convivência, de uma família, a perda de uma esposa, amém? Às vezes, perdi uma mulher, tal, o cara de bebê começou a, entendeu? A beber, perdi um filho, é um trauma, alguma coisa às vezes que acaba acionando, ele numa conversa, ele vai descobrir o que foi que ativou isso em você. Amém, irmão? Amém. No espiritual, isso daqui acontece. Entendeu? Então a alma da gente é a consciência. E lá em Provérbios também fala assim, como você pensa na sua alma, você também é. Se você acha que você tem a mente derrotada, tu vai ser um derrotado. Agora, se tu acha que tu vai ser um vencedor, tu vai ser um vencedor. Se tu vai para a guerra, tu está aqui achando, não vou conseguir, tu não vai conseguir. Agora, se tu está aqui com a tua mente de vencedor, entendeu? Não, vou vencer, meu irmão. Eu vou sair daqui bem, eu vou sair daqui tratado, curado com a glória de Deus. Você vai vencer. Aleluia. Amém? Amém. Glória a Deus. Estou vendo o pessoal um pouco calado hoje. Amém? Amém. Então, a alma é a consciência. E o que é o espírito? O espírito é a vida. Uma vez o cara, não, porque a alma, para você ter alma, você precisa ter o espírito. Então, eu acredito piamente na tricotomia é corpo, que é a matéria. A alma é a consciência, né? A alma é a consciência. E o espírito, que é a vida. Você vai encontrar lá no livro de Gênesis, capítulo 2, verso 7, que a Bíblia diz aqui, olha só como ele fala aqui sobre a tricotomia. E formou o Senhor o homem do pó da terra, matéria, sim ou não? Formou o pó da terra, sim ou não? Matéria. E soprou sobre os narinas. E o homem se tornou o quê? A matéria já foi, não foi? A alma vivente. E o cara só pode ter alma se ele tiver vida. Então o sopro é a vida. Por isso que a Bíblia diz em Eclesiastes, e o pó volta à terra, e o espírito volta a Deus que deu. A alma ela sobe junto com tudo. Não que ela seja junto, mas que ela sobe. Então, e aí o cara, a palavra do Senhor é como uma espada que divide alma, juntas e medulas. Para discernir pensamentos, intenções do coração. Então tu vai ver que existe divisão. Então você é tricotomo. Você tem essa trindade aí que não é trindade espiritual igual o Senhor tem, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Eu costumo às vezes o pessoal ficar perguntando, eu não acredito em trindade. Eu falei, eu não acredito na tricotomia. Eu falei, não. Eu falei, rapaz, Jesus não é triúnico. Não é verdade? Jesus é triúnico? 3 em 1. É 3 em 1. Não tem a trindade? Tem. E tu vai encontrar, olha só, como isso é tão interessante. Isso daqui eu nunca vi, mas eu pedi a resposta de Deus, porque tinha uma irmã que me questionava direto. Não acredito nisso e tal. Eu falei, nós somos tricotomos, igual o Senhor. Lá no Velho Testamento, Deus falava aos homens, sim ou não? Ele era juízo, sim ou não? Não pode fazer isso, não façais imagens, não tal. Pessoas não foram fulminadas, buracos não foram abertos, isso era juízo, a consciência. Amém? Ninguém via ele. Só que ele era juiz, ele passava para o legislador Moisés e aí tinha que executar. Juiz, tu vai encontrar o corpo, vamos dizer aqui, o pensamento. Na verdade, o pensamento, a ideia do Senhor. Não faça isso, não faça isso. Ou papai e mãe vai ter uma consciência. O Senhor legislando e passando coisas para o homem ter consciência das coisas certas e erradas. Então tu vai ver Deus no Velho Testamento. Sim ou não? Sim. Na verdade, consciência. Aí tu vai ver o que? O verbo se fez? O verbo se fez carne. Então agora tu vai ver Jesus, aquele que estava escrito, se tornar carne e andou no meio de nós. Olha só. Agora eu falo corpo. Agora eu falo corpo. Então ele andou no meio de nós, curou, demonstrou o amor e tal, certo? Então eu falei o quê? Juízo, consciência. Aí eu falei de quê? Corpo, na verdade Jesus. E aí ele falou o quê? Falta o quê? O Espírito, na verdade. Aí ele falou, eu vou me embora. Eu irei, mas deixarei o Espírito da verdade. E ele diz, mas eu preciso ir com o Consolador vir com você. Amém, irmão? Então, nessa trindade eu explico dessa forma. Corpo, alma e Espírito. Ou alma, corpo e Espírito. Porque em Romanos 5,5 diz que o amor de Deus
está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Vamos ficar de pé, meu Deus. Muita bagunça, né? Pois é, irmão. Já. Amém, irmãos? Tem dias que o cara vai acordar, igual Miriam, querendo dançar, feliz da vida. Né? Tem dias que o cara vai acordar igual Davi, igual o Super Saiyajin, vou vencer, lutando com o urso, com o leão, sim ou não? Tem dia que o cara vai acordar desmotivado, triste, querendo, igual quem? Igual Jonas, querendo pegar o barco e sair fora. Cuidado com o peixe. Somente isso, só terminar, eu já passo para ti. Aí tem dias que você vai acordar triste, não querendo sair do quarto, não é verdade? Triste. Igual quem? Dentro da caverna. Igual quem? Elias. Triste. Então essas são as fases que você vai passar. E você precisa resistir e vencer. Então quando tu vê o teu irmão precisando de ajuda, ajude o seu irmão. Pode falar. Como é que é o nome? Tá, beleza. Então, irmãos, ajude o seu irmão. Eu não gosto dele. Meu irmão, tu imagina lá no céu como é que vai ser. Ixi, eu não gosto daquele irmão. Não é assim não, mano. Tu nem sobe. Ixi, não é assim. Nós temos que aprender a viver com nossas diferenças, na verdade. Independente de qualquer situação. Independente de qualquer coisa. Nós temos que aprender a viver com nossas diferenças. E ajude o seu irmão. Está vendo que o irmão está passando um problema difícil? Tá? Um dia eu quero ir embora, não quero, não contar de ninguém, não. Chegue para o cara e se você não está bem, não acabe com de ninguém. Está vendo que eu vou seguir, não faça isso, não semeie, porque geralmente quando sai, infelizmente, comunidades terapêuticas, é igual aquela de Lucifer. Sabia disso? Lá no livro de Apocalipse 12:4 diz: a sua causa, poder de persuasão. Lá, a sua causa levou a terça parte das estrelas e as lançou sobre a terra. A causa é poder de persuasão. Vamos se revelar. Entendeu? Caiu Satanás e a terça parte de quê? Dos anjos. Então, quando sai gente, às vezes, quando sai uma, sai duas, às vezes. Sabe por quê? Porque o outro já estava, vamos embora daqui. Faça não, termine seu plano. Ajude o teu irmão a terminar o plano. E se tu não consegue, não atrapalha o mundo. Amém? Amém. Alguém quer falar alguma coisa? O de Bela, fica calmo. Olha aqui, ó. Terminar e a gente começa os estudos aqui. Amém? Amém. Estar aqui com vocês, estou aqui com o irmão que sabe. E a gente, graças a Deus, né? Eu estava pensando, né? Deus sabe todas as coisas, né? Às vezes eu estava vindo mais, né, por conta também da condição, entendeu? O móvel e tal, e aí, aqui a dificuldade não. Eu falei com o Jucinei. Falei, comprei foi uma carta, agora eu quero ver. Pode sair o que for, só se for grande, se doer ele, né? Mas a gente vai estar vindo, da forma que puder. O irmão deu um apoio, está com a gente aqui e tal, e também um voluntário. Quero dizer para vocês, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Sempre é bom estar aqui e sempre é bom chegar e ver aquela quantidade X, aquela quantidade de pessoas que você fala, poxa, não desisti, na verdade. Não, meu irmão, a gente fica feliz. Feliz de vermos até no seu plano, ver o teu irmão no momento de dificuldade, porque Deus ele vai com certeza te recompensar. Aí eu pergunto sempre assim: eu tive ontem, não tive legal essa semana, não tive legal.